Abre suas Bíblias em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 28 ao 30. Glória a Deus, aleluia, Pai. Pois o Senhor é eterno e é soberano, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Romanos 8, 28 a 30. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Senhor nosso Deus e soberano Pai, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estar na tua casa de oração, para adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Deus Santo e Eterno Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que tem feito em nossa vida. Pai Celestial e Espírito Santo, fale conosco na tua palavra, que não seja eu, mas sim o Senhor a ministrar em nós a palavra santa e viva do Senhor, ó Pai. Deus Santo, nos dê sabedoria e conhecimento, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém, glória a Deus. Um texto que muito falado em meio das mensagens, mas pouco explanado, explicado para a compreensão dos irmãos. Paulo, ao escrever esse trecho do versículo 28 para a igreja em Roma, Paulo ele estava vendo uma igreja que estava passando por perseguições, que estava passando por aflições, que estava perdendo a sua fé por conta das dificuldades, por conta das opressões. E era uma igreja que naquele momento Paulo viu pelo Espírito Santo que necessitava de uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo e de força, para a igreja não desanimar em meio àquelas aflições. Nos últimos tempos vemos que a igreja do Senhor, a cada ano que passa, vai passar por uma moenda, vai passar por aflições, vai passar por dificuldades, uma maior do que a outra. Mas aí Paulo usa essa palavra para poder confortar aquela igreja e a nós também pelo Espírito Santo. Porque ele fala o seguinte no versículo 28: sabemos que todas as coisas, ou seja, tudo que ocorre com nós, seja ruim ou bom, coopera para o bem do ímpio? Não, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Abre Gênesis capítulo 50 e depois voltamos para o texto. Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, verso 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, diz José do Egito. Porém Deus o tornou em mal? Não, o tornou em bem para mim, para fazer como se vê neste dia, que agora eu sou governador, para conservar muita gente com vida. Todo mundo conhece a história de José do Egito, não conhece? Amém. José do Egito foi uma pessoa que contou sonhos para alguém que não deveria contar, mas isso é a história para outra mensagem. Eu quero focar no seguinte: José do Egito foi judiado dos seus irmãos,
foi jogado numa cova, uma cisterna. Ali, seus irmãos entrando num acordo entre si, vende José do Egito por moedas, e ali o povo do Egito o pega. Ali no Egito ele é preso. Ele passou por coisa boa? Não. Só coisa ruim. Só que olha o resultado final do que ele passou. Tudo que ele passou de ruim cooperou para o seu bem e para o bem da nação. Porque no Egito não tinha governo, era só um, Faraó. Ele era o presidente, vamos dizer assim, não tinha ninguém mais ali para governar junto com ele. Ali ele estipulou e criou um cargo para José, que não existia, aonde aquele cargo, através de José, Deus usando José, não só o Egito, mas o povo de Israel e as nações ao redor, não passaram fome. Porque Deus deu sabedoria para José, capacitou José nessa caminhada e trajetória árdua, aonde nações, aonde o povo do Egito conseguiu, no tempo de opressão, ter ali a abastança de alimento. A gente vê que as pessoas hoje, os cristãos, nós, passamos por dificuldades, repito, em todas as mensagens eu falo isso, porque parece que Deus quer frisar isso em alguém que ainda não aprendeu. Em todas as dificuldades que a gente passa, a gente tem mania de ficar querendo sair da presença do Senhor. Tem mania de querer parar de servir a Deus. Tem mania de querer parar de adorar a Deus. Ou, se você é filho de Deus e eu sou, o que Paulo falou para nós ali? Tudo coopera, seja coisa ruim, coisa boa. Tudo coopera para o bem dos que amam e temem a Deus. Se você e eu somos filhos de Deus, se passamos por aflições na nossa vida, tem um motivo especial. Seja para forjar o seu caráter, professor Darli, seja para Deus amadurecer você na sua personalidade, seja Deus para fortalecer o seu espírito que outrora estava fraco, seja Deus para aumentar a sua fé, para que a sua família veja uma obra muito grande lá na frente através da sua vida. Tudo vai cooperar para o seu bem, não importando qual seja a aflição que você passa. Por isso, tem que parar com essa reclamação na sua cabeça. Ah, Deus, só acontece comigo, não é possível. Todo mundo passa por dificuldade. A questão é como você vai passar. Como é que José passou por dificuldade? Ele não parou de adorar a Deus. Ele confiou em Deus lá naquela prisão. Deus deu sabedoria para ele poder contar os sonhos de alguém ali. Opa, deixa eu contar, eu sei contar um sonho, eu sei interpretar. Deus deu sabedoria para ele lidar com uma situação difícil. Então, em vez de você reclamar nas situações, peça a Deus sabedoria para Ele te dar assim: Senhor, eu preciso de uma solução para este problema. Eu não vou reclamar, eu dou graças ao Senhor, mas eu preciso de uma solução para o que eu estou passando. É assim, faça como José do Egito. Lembre que nada que acontecer na sua vida, por ser filho de Deus, lembre-se disso, não é para o seu mal, é para o seu bem. Talvez Deus quer te corrigir em alguma coisa que você está errado. Talvez Deus quer falar para você assim: olha, você está passando por isso porque você precisa voltar mais para mim, estar mais próximo de mim. Porque aconteceu isso comigo já. E eu aprendi a lição, mas glorifiquei a Deus na aflição. A missão era Sandra viu no tempo que eu passei. Manaíra também viu também, para eu experienciar. E eu buscava não reclamar. Tinha hora que eu ficava no louvor lá de adoração e ficava chorando com força com Deus. Mas sem reclamar com Deus do que eu estava passando. Eu procurava deixar minha mente vazia e só concentrar em Deus. Para que as bênçãos do Senhor viessem no tempo certo. Quanto mais você reclama das aflições, mais você adia a bênção de Deus na sua vida. Pare de reclamar, irmão. Tudo, lembra dessa palavra de Paulo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus e confia em Deus, faça como José. Para de ficar reclamando e busque sabedoria no Senhor para as suas aflições. Abra, por favor, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como por nós? Não, como pelo Espírito do Senhor. As aflições que passamos também é para que o mundo lá fora e a nossa família veja a glória de Deus sendo refletida na nossa fraqueza. O que Deus fala para Paulo? Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua
fraqueza. A minha glória será refletida na sua fraqueza. Então, quando passamos por aflições, é para você mostrar para o mundo que você tem um Deus todo-poderoso na sua vida. Porque ao você adorar a Ele, em momento que você deveria estar chorando e reclamando, você mostra para o mundo que eu tenho o Senhor dos exércitos para comigo. E eu reflito a imagem dEle nesta terra. Ele é o Senhor, meu Deus, e só Ele pode tudo na minha vida. Nas aflições você vai refletir a glória dEle, a imagem dEle em você. Isso é quem é filho, quem ama a Deus. Abra, por favor, também em Salmo 37, verso 5. Não vou prolongar, viu, irmãos? Hoje eu vou mais rápido hoje. Salmo 37, verso 5. Tem a ceia do Senhor ainda? Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Olha aí, a igreja do Senhor, os cristãos, precisam confiar mais em Deus. Vocês devem estar cansados de toda hora falar sobre fé, sobre confiar em Deus, sobre aflições, mas Deus quer que eu fale, posso fazer o quê? Alguém ainda tem que aprender aqui. Alguém que assiste pela internet ainda tem que aprender alguma coisa. Verdade, papai. A confiança no Senhor não vem só de você vir na igreja ou estar na sua casa orando ao Senhor, não. É você realmente esquecer os problemas na mão dele. Deus, está nas tuas mãos os meus problemas, essa dificuldade na família, essa dificuldade no trabalho, essa enfermidade que eu não sei se você é curado, está nas tuas mãos, eu vou esquecer isso. Aleluia. Confia no Senhor. Confia no Pai. O Pai não abandona os seus filhos, vocês sabem disso. Ele não vai dar pedra se você quer pão. Ele não vai deixar você abandonado no caminho, não, irmão e irmã. Só que a única coisa que Ele pede de você é o quê? Fé. Entrega os teus problemas nas mãos do Senhor. Entrega as tuas aflições na mão do Senhor e confia. Tem gente que não confia. Ela está orando, está buscando o Senhor. Aí fala que está confiando. Aí está lá, lendo a palavra, está jejuando, consagrando em prol do problema. Mas não está confiando, porque não esquece o problema. Toda hora está remoendo o problema na sua vida. Entrega. Aqui, ó, Salmo 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Esquece do problema. A partir do momento que você deixar na mão do Senhor, o Senhor está com o Senhor. Vou esquecer isso. Passa a viver para o Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade. Porque Ele vai tratar do seu problema, mas tem que confiar, irmãos. A falta da sua fé nele faz com que Ele não ache na sua vida. Por que diz em Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tiver fé e confiar nele, como Ele vai agir na sua vida? Não vai agradar a Ele nunca. Verdade, papai. Confia no Senhor. Entrega para Ele tudo. Paulo estava falando isso para aquela igreja de Roma. A igreja de Roma, por conta das aflições e dificuldades, alguns ali já estavam querendo parar de caminhar no Senhor. Ô Paulo, não estou aguentando não, nós estamos passando perseguição, os soldados romanos vêm cá, nos aflige, os judeus vêm cá, nos aflige. Como é que a gente vai continuar a caminhar na presença do Senhor, Paulo? Estamos sozinhos, você não está com nós. Precisamos de um líder forte, nosso líder aqui, você sabe, ele está tentando. Você já é mais cabeça, seja um apóstolo, ajuda nós, Paulo. Aí Paulo envia aquela carta. Tudo coopera, meus queridos, para o bem daqueles que amam a Deus. Se vocês amam a Deus, creia, confia. Que essa dificuldade, essa aflição de Roma para com vocês, é para o bem de vocês. Não é para o mal. Mas Paulo, vamos morrer. Morrer para nós é lucro, meu irmão. Paulo diz, morrer para nós é lucro. Nós não estamos presos nessa terra. A nossa terra é celeste, não é aqui. A nossa terra é Jesus, não é aqui. A nossa casa é Jesus, não é aqui. Então, meus queridos irmãos de Roma, não preocupem com as aflições, tenha bom ânimo, fiquem tranquilos. Nós temos que estar forjados no Senhor, irmãos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, fazemos parte de um exército. Esse exército somos soldados. Como soldados, nós somos aqui guerreiros do Senhor com armaduras da fé. Não vamos nos abater em meio às aflições da vida, não, irmãos. Somos guerreiros de Cristo, guerreiros do Senhor. Usa essa sua fé para guerrear contra o maligno, contra as aflições que vão contra a sua vida. E repito, a palavra de Jesus lá atrás: no mundo vocês vão ter aflições. Saiba que vai ter, não tem como escapar não. Mas tenha ânimo de Jesus. Se Ele venceu, nós já vencemos junto com Ele. Então para que desanimar na caminhada por conta das aflições, por conta dos problemas? Se anima, adore, entrega o caminho a Ele, confia nele. Entenderam esse significado?
A questão do bem não é só, por exemplo, ô pastor, eu estou passando necessidade e eu sei que Deus vai me dar algo lá na frente. Vai sim. Mas não é só bem material que Deus fala que tudo coopera para o bem, não é só material, mas em tudo que você necessita, e até no termo espiritual, em termo do seu caráter, é para o bem seu, que Deus te molda nas aflições. Seja em momento financeiro, enfermidade, família, trabalho, tudo é em alguma causa específica de Deus para a sua vida. Para te ajudar a estar mais próximo dele e receber aquilo que ele tem para te dar. A gente não vê aqueles lutadores que eles treinam para poder ter a sua luta ali no dia e alcançar a vitória depois de treinar tanto. Assim somos nós. O treino de um lutador não é difícil, não é árduo. Eles não penam lá no soco, não machuca, né, meu Paulinho? A gente também machuca nas aflições. A gente também machuca, a gente quebra ali coisa na nossa alma nas aflições. A gente quebra a nossa mentalidade nas aflições. Mas aí Deus fala, opa, não é por você estar quebrado que você não é filho meu, não. Tenha fé em mim, confia. Porque esse quebrantamento é para que o meu poder venha se aperfeiçoar nessa sua fraqueza, meu filho e minha filha. Então tenha paz. Confia em meu poder. Confia que eu tudo posso fazer, entrega o teu caminho a mim, que eu vou resolver. Entendeu o recado? Confia. Vamos voltar para o texto? Romanos 8, 28. Sabemos então que tudo que ocorre com nós coopera para o bem, seja coisas ruins, coisas boas, coopera para o nosso bem. Do bem do ímpio não, mas de quem ama a Deus, coopera. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Abre Efésios 1, verso 11. Vamos falar sobre o chamado. Efésios 1, verso 11. Para que eles são chamados segundo o seu propósito. Efésios 1, verso 11. Nele digo, também fomos feitos herança em Jesus, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Pastor, não entendi nada. Em Jesus fomos feitos herança. Antes de você e eu nascermos, antes de Deus criar todo esse universo, a igreja, os filhos de Deus, já estavam pré-estabelecidos na onisciência e plano de Deus, para estarem nessa terra, governando para Ele nesta terra. Nós somos filhos de Deus, predestinados a levarem a palavra dele para as pessoas, para arrebatar almas para Ele. Você e eu não nascemos à toa. Você e eu fomos predestinados a ser luz e sal nessa terra, em nome de Jesus. É o que está dizendo aqui. Nele, em Cristo Jesus, fomos feitos herança, já sendo predestinados, conforme o propósito do Pai eterno, para estar nessa terra. Para estar nessa terra, servindo a Ele e salvando almas para Ele. Abre 1 Pedro capítulo 2, verso 9. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o chamado de Deus, ele é eficaz e ele é transformador. Toda pessoa que aceitou Jesus verdadeiramente, tem esse detalhe, é transformado pela graça. A pessoa não vive mais como era, mas agora ela sendo um chamado. Opa, agora eu sou geração eleita. Agora eu sou um sacerdócio real. Agora eu sou nação santa do Senhor. Agora eu sou um povo, uma pessoa adquirida pelo sangue do Cordeiro. Eu não posso errar com Ele. Agora eu vou viver para Ele, porque Ele me escolheu antes de eu escolher a Ele. Ele me amou antes de eu amá-lo. Então a graça nos mostra o quê? Que nós não vamos viver para nós mesmos, mas vamos cumprir com o chamado de Deus. Chamado esse que é ser uma nação santa, uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo separado do mundo para o nosso Deus. A gente não se mistura com as coisas que o mundo pratica. A gente se mistura com o mundo para libertar o mundo, mas com as coisas do mundo a gente não se mistura. Então nós somos o quê? Separados, povo adquirido,
já predestinado a ser assim por Deus. Não foi Israel predestinado a ser um povo escolhido por Deus, aonde Deus falou, olha, vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, para que não seja igual aos pagãos. Assim também é a igreja. Vocês não podem fazer isso, 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 para não ser igual ao mundo. Você tem que mostrar que são meus filhos separados, povo adquirido, que eu escolhi para mim, para estar comigo onde eu estiver. Entenderam o recado? Sejam separados. Nós somos igreja, não somos mundo, somos igreja. Um povo que tem que aceitar o chamado, que transforma e muda a nossa vida para melhor fazer a obra dele nessa terra. Abra, por favor, Colossenses capítulo 3, verso 12. Colossenses capítulo 3, verso 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Portanto, como eleitos, ou seja, escolhidos de Deus, santos e amados, somos amados por Deus, revesti-vos, vista-se de compaixão, não de maldade, de compaixão, de bondade, benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Continuando, suportai-vos uns aos outros. Isso é dever da igreja que é chamada por Deus. Eita glória! O tema da mensagem é propósito soberano de Deus para a igreja. A igreja foi pré-estabelecida antes de Deus fundar este mundo. Ou seja, a igreja do Senhor tem que cumprir com esses requisitos que Paulo está falando aqui em Colossenses. Vou repetir. Como eleitos de Deus, sejam santos, separados das coisas do mundo. Não pratiquem o que eles praticam. Sejam amados por mim e amem uns aos outros. Diz Paulo que a igreja tem que ser assim. Revestimos de compaixão, ou seja, se vista. Eu sei que não é fácil, mas se vista de compaixão para com o próximo, de benignidade para com o próximo, de humildade. Não seja soberbo, não seja orgulhoso. Tenha humildade como igreja do Senhor. De mansidão, ou seja, temperança, tenta ser calmo em meio às aflições, em meio a uma afronta. Tente ser calmo, manso, diz a palavra. De longanimidade, tardio em irar-se. Tenha paciência, seja mais longânimo para com a pessoa, suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. A Marcelina me faz muita raiva. Um exemplo, Marcelina. E aí eu tenho que ter paciência, mansidão com ela, buscando suportá-la, já diz a palavra, suportá-la durante onde estiver vivo nessa terra. Suportar, sua igreja, suporte ao seu próximo que te ofende. Suportai-vos uns aos outros. Aí continua, perdoando. Se ela está me ofendendo, eu tenho que perdoar porque sou igreja. Sou escolhido, não sou igual ao mundo. O mundo não vai perdoar, mas eu tenho que perdoar porque eu sou filho de Deus. É dever da igreja, chamado da igreja. Se você se diz filho de Deus, você tem que cumprir esse chamado. Por isso Paulo fala, revesti-vos. Você não está vestido com isso, mas se vista com isso porque você é igreja. Revesti-vos de perdão uns para com os outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, é nossa obrigação perdoar a quem nos ofendeu. Se Deus perdoa um assassino lá fora que matou milhares de pessoas, o assassino se arrependeu, por que a gente vai perdoar alguém? Uai, aquele ladrão na cruz, ele não fez vários crimes. E naquele momento, Senhor, se o Senhor tiver um lugar para mim, me leva junto. Ele se arrependeu dos seus pecados, reconhecendo Jesus como Salvador. Deus não faz acepção de ninguém. E quem somos nós para fazer de alguém? É perdoar, é função, chamado da igreja do Senhor. O propósito predestinado de Deus para a igreja do Senhor, para que sejamos espelho dele nessa terra. Aí finaliza no 14. E acima de tudo isso, tudo que ele falou, todas as coisas difíceis da gente praticar, porém, revestivos de quê? Aí piora mais ainda, de amor. Acima de tudo isso que eu falei para vocês como igreja, tem que revestir de amor, porque é propósito predestinado de Deus, que é o vínculo da perfeição de vocês, Deus e as pessoas. É amor. Aí Paulo fala lá nos dons. Posso falar em dom de línguas, posso falar isso, posso profetizar, posso operar milagres, mas o maior de todos é o amor.
Sem o amor, nada disso adianta. Porque nós temos o maior exemplo de amor é quem? Nosso Senhor Jesus. A gente não merecia estar nessa terra, não merecíamos estar aqui vivos. Mas por amor a nós, pecadores, que chutamos Ele, cuspimos nele, nós estamos aqui. Por amor a nós, Ele morreu por nós, se entregou por nós. E aí Jesus fala e deixa um peso muito maior em nós. Olha, sejam meus imitadores. Vocês têm que ser igreja. Vocês são meus filhos. Eu sei que é difícil amar o seu próprio, mas eu amei os meus ofensores. E Paulo cumpriu com um grande êxito essa ordem de Deus. Tanto que ele teve coragem de falar: sejam meus imitadores, diz Paulo, como eu sou de Cristo. Porque ele amou os seus ofensores e praticou tudo isso que ele falou aqui para nós. Ele praticou. As pessoas vinham contra ele: Senhor, me ajuda, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que ter longanimidade, eu tenho que ter humildade, Senhor. Paulo era um homem douto de sabedoria, mas ele tinha humildade para saber ali o que falar em certas ocasiões. Ele não se achava o tal. Ele fala que ele era o principal dos pecadores, olha só. Ele se achava menor perante aqueles maiores. Deus fala para a gente sempre olhar um para o outro maior do que nós. Somos sempre menor em comparação ao outro. A irmã Celina é maior do que a mim. Tem que olhar dessa maneira um para com o outro, para que você mantenha a humildade no Senhor. A gente aprende juntos. Cada um tem algo para me ensinar, e eu tenho algo para ensinar para vocês. Cada um de nós aprendemos uns com os outros. Então a humildade, ela tem que estar fixada em nós. Então o revestir de amor é um vínculo de perfeição de Deus, que Ele colocou em nós através do Espírito Santo, lembre-se disso, para sermos a igreja predestinada neste mundo que vivemos. Lembre-se disso. Não é você que vai conseguir se revestir disso aqui. É o Espírito Santo que vai te revestir de tudo isso que Paulo falou. Aí tem que pedir ao Espírito Santo. Quantas vezes eu peço ao Espírito Santo: Espírito Santo, me dá teu fruto aí porque eu estou precisando. Aí vai me dando longanimidade, paz, alegria, paciência, temperança, domínio próprio. É o Espírito Santo que dá. Quem me viu outrora antigamente para ver hoje viu uma diferença muito grande. E isso é obra do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Tem que pedir ao Espírito Santo de Deus. Se revista, porque você é a igreja do Senhor. Voltamos para o texto, Romanos 8, versículo 29. Pois o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Abrem Efésios para explicar esse versículo. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pois nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, olha o amor de novo aí. E em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção. Esse amor aqui é de Deus para com nós. E em amor nos predestinou em Cristo para sermos filhos de adoção para si mesmo, por Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade. Por amor a nós, já predestinados na sua onisciência, antes de criar tudo isso, Deus falou o seguinte: olha, eu vou ter que enviar você, meu filho, para que a minha igreja se estabeleça na terra, para que eles sejam um comigo e com você, e com o meu Espírito, para que façam a minha obra, e para que as pessoas, o ser humano que eu criei para me servir e me adorar e estar comigo, possam aceitar-me e possam cumprir com este propósito de chamado. Mas filho, vai depender de você ir lá, morrer por eles, se sacrificar por eles, para que eles cheguem até mim. Aí fala aqui em Efésios, nos predestinou para sermos filhos de adoção. Porque filhos eleitos é o povo de Israel. Filhos por adoção é a igreja do Senhor, na qual quem aceita Jesus, esse aqui já é um termo de salvação, quem aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar. Já expliquei isso para vocês, vou relembrar. E aí o Espírito de vida que habita em mim e em você, foi soprado, reconhece que o Pai é o Criador, que o Pai é o Deus soberano, e fala: Abba, Pai, agora eu sou seu filho, filho de adoção. Através do Espírito Santo que conversou com o seu Espírito,
que pertence a um Pai Celeste. Não é mais criatura, não é mais filho do diabo, agora é filho de Deus. Glória a Deus por isso. Porque agora nós somos uma igreja que foi vinda através do nosso Senhor Jesus. Abre 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses está um pouquinho mais para frente, depois de Colossenses. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 ao 7. De toda a gente navegando na Bíblia, já tem gente esperta para abrir já aí, né? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 7. Esta é a vontade de Deus, não a nossa, de Deus, como igreja, para a vossa santificação. Qual que é, pastor? Que vos abstenhais da prostituição. A igreja do Senhor não se mistura com imoralidade sexual, não se mistura com desejos carnais, ou seja, olhando, desejando a mulher do próximo, o homem do próximo, as mulheres na rua, os homens na rua. Não. A igreja do Senhor é separada, não pode ter essa mentalidade. Que cada um de vós, igreja, saiba controlar a sua vontade, o próprio corpo, de forma santa e honrosa para você, para Deus, para que vejam que Deus é o Senhor da sua vida, não dominados, verso 5, pelo desejo desenfreado. Paulo fala claramente que o ser humano por si só tem esse desejo carnal, de cometer imoralidades, tem esse desejo, nossa vontade, sim, essa carne ela clama por isso. Mas pelo Espírito Santo, Paulo fala, não se deixem serem dominados por isso, porque vocês são separados. Vocês não são igual a esse mundo lá fora. Vocês são separados, vocês têm que mostrar que são santos e irrepreensíveis na minha presença. Como os gentios, Paulo, como os pagãos, que sempre se deixam levar pelo desejo desenfreado da imoralidade, que não conhecem a Deus. Vocês conhecem a Deus, vocês sabem ter o domínio através do Espírito, então busquem esse domínio. Não se renda ao desejo da sua carne, diz Paulo, e que nesta matéria ninguém oprima ou engane a seu irmão. A igreja não deve oprimir ninguém, a igreja não deve enganar ninguém, porque a igreja tem que carregar a verdade do Senhor na sua vida. A igreja tem que levar Cristo. Como é que vai levar Cristo se oprime a pessoa? Somos predestinados ao amor a todos, seja quem for, levando a verdade e não oprimindo ninguém. O Senhor, diz Paulo, é vingador de todas essas coisas, como também antes dissemos e vos testificamos. Abra agora, por favor. Gálatas 2:20. Gálatas 2, verso 20. Já estou finalizando. Gálatas 2, verso 20. Estou crucificado, diz Paulo, a famosa frase de Paulo. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu amo essa palavra. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo na fé. Eu não vivo no meu entendimento mais. Eu não vivo conforme o meu querer ou o meu pensamento, mas eu vivo na fé, porque através da fé do Filho de Deus, eu consigo resistir à minha natureza. Então falta fé naqueles que não resistem à natureza sua. Falta fé naqueles que continuam indo conforme os seus desejos. Falta fé em Deus. Fala Paulo aqui, na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nosso objetivo como igreja do Senhor separada, santa, é refletir a imagem de Cristo nessa terra. Como é que você vai refletir a imagem de Cristo? Se todos os dias você faz algo neste mundo, ou o seu modo de viver e ações e palavras, você faz conforme o teu agrado, e não o agrado do Senhor. Como vai refletir Cristo para as pessoas? Por isso, muitos não aceitam mais Jesus. Por isso, muitos não querem mais saber de vir à igreja. Lá dentro está pessoas pior do que eu aqui fora, para que eu vou lá para dentro? Falta refletir a imagem de Cristo. Falta refletir a imagem do Senhor. Aí você tem um membro familiar, eu não vou na igreja não, porque você é assim, assado, não vejo Cristo em você. Olha como é que você anda, olha como é que você fala, olha como é que você vive. Como vamos refletir a imagem de Deus então? Busque o Espírito Santo de Deus, se revista dele, para que ele mostre para você como é ser a imagem de Deus para as pessoas lá fora e para a sua família.
Voltamos para Romanos, para finalizar a mensagem. Romanos 8:30. E aos que predestinou, nós, a estes também chamou, ele nos chamou. Aos que chamou, nós aceitamos o chamado, a este também justificou em quem? Em Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro, nos justificou. E aos que justificou, que somos nós, a estes também glorificou. Romanos 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos essa paz, uma paz que excede nosso entendimento, que não compreendemos, não conseguimos entender, às vezes nem conseguimos sentir, mas é a sua alma que vai sentir, não é o seu corpo. Jesus fala que Ele é a paz, Ele é a nossa paz. A minha paz eu vos deixo. Uma paz que o mundo não dá para vocês, mas eu dou. Quem vai sentir é o seu corpo? Não, é a sua alma, é o seu espírito. Em meio às aflições que passamos no dia a dia, você vai sentir uma paz sobrenatural se você crê e confia no Senhor. O seu corpo vai estar chorando, agoniando, mas a sua alma estará tranquila no Deus que você serve. A sua alma. O corpo vai querer a matéria do mundo, mas a alma e o espírito vai querer Deus, a paz de Deus. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. A nossa pátria, porém, está onde? Nos céus. De onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo isso aqui. Que transformará o nosso corpo de humilhação. Passamos por problemas e dificuldades. O nosso corpo está em humilhação. Vamos ser transformados para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 1, verso 6. Tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. A igreja foi predestinada para finalizar a mensagem. Somos predestinados na onisciência de Deus para estarmos aqui, servirmos a Ele e salvarmos este mundo. Glória a Deus, Senhor. Fazermos a obra, refletirmos a Cristo, sermos santos e irrepreensíveis, é chamado, é predestinação do Senhor para nós. Tá, e como finaliza isso? A igreja vai ficar na terra? Não, nós teremos um corpo transformado para a honra e glória do Senhor. Gente, isso é maravilhoso. Você quer ficar nessa terra com esse corpo? Quer aparecer num corpo corruptível desse? Nosso corpo, Jesus vai vir nos céus, olha que maravilha. O Espírito Santo que habita em mim e você vai transformar este corpo pecaminoso e humilhado em um corpo de glória como o dele é. E todas as coisas que subsistem abaixo de Jesus também subsistirá abaixo de nós, porque teremos o corpo igual ao do nosso Senhor. Transformação dada pelo Espírito Santo de Deus. Somos predestinados então ao que, pastor Ezra? A estarmos aonde Cristo está. Quem é filho de Deus, no grande dia, no dia de Cristo Jesus, na volta dele, aquele que está firme, aquele que está santo e irrepreensível, vai ter o seu corpo transformado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos levar até Cristo. É como se fosse um pai, vamos dizer assim, levando a sua noiva até o noivo. Imaginemos um tapete vermelho estendido até o céu, e o noivo Jesus Cristo esperando a sua noiva amada, lavada e remida pelo sangue dele. Todo bonitão, nosso Senhor Jesus, né, irmão Paulinho? Todo bonitão e majestoso, nosso Senhor Jesus. E ele esperando a noiva vir. E a noiva, lá nos céus, encontra com Jesus nos ares, lavada, transformada, num corpo igual ao dele. Aonde, futuramente, na predestinação do Senhor, este povo, nós, igreja, iremos reinar com Cristo nesta terra, no reino milenar. Uma terra, não essa, mas uma nova terra e um novo céu. Aonde iremos reinar para sempre com o nosso Senhor, governando junto com Ele, seremos reis e rainhas em nome de Jesus. Gente, isso é maravilhoso. Cadê o glória a Deus aí? Misericórdia. Não é terra não, é céu, é o nosso dever, gente. É céu. Misericórdia, povo, vamos cortar para o céu. Esquece o plano terreno. Nosso objetivo é alcançar o céu, irmãos. A conclusão dessa mensagem, como eu estou falando para vocês, é que em meio às aflições que passamos,
A nossa fé tem que estar alicerçada, e a nossa esperança somente no Senhor. Não perca a sua fé no Senhor. Saiba que você foi predestinado, e na sua predestinação você está passando por problemas e já estava calculado nos planos do Senhor isso. Ou seja, se estava calculado e está no plano de Deus, está no plano dele também a vitória para a sua vida e para a minha vida. Então, estamos predestinados. Predestinados também a ser igreja, lavada, santa e remida, para levar ao mundo a Deus, as pessoas do mundo a Deus, a nossa família a Deus. Sermos santos e irrepreensíveis, não iguais ao mundo, mas sermos separados do Senhor. Amando uns aos outros, suportando uns aos outros. O amor é o principal ponto da igreja do Senhor. Não deixe de amar o seu próximo. E aí, vem o grande finale, vamos dizer assim, aonde nós esperamos o nosso Salvador. Quero ver o glória, pelo amor de Deus. Aonde nós vamos esperar o nosso Salvador. Estamos esperando. A esperança de um cristão, pode vir missionária Sandra e o pastor Sebastião orar pelo consagrar o pão e o suco em nome de Jesus. A esperança do cristão é o quê? Jesus voltar, nosso Senhor. A nossa esperança, vou repetir para vocês, não é essa terra aqui não, é Jesus. Nós estamos aguardando a vinda dele. Quando ele chegar, o toque da trombeta, aí nós vamos escutar. Quem estiver ligado no trono, vai escutar o toque da trombeta. Na hora vai falar em línguas, na hora vai se tomar pelo Espírito ali, e nesse tomado do Espírito vai ser transformado no corpo de glória. Este corpo que outrora você foi humilhado, caluniado pelas aflições e pelas pessoas, agora se transformará num corpo de glória, revestido em majestade do Senhor Jesus. Amém? Isso é lindo. Então essa é a nossa esperança, uma esperança da igreja do Senhor, que já faz parte de um propósito soberano dele para nós. Aí você fala para mim, Senhor, pastor Ezra, e o povo de Israel? Eles também vão estar com nós também. Mas eles têm que aceitar Jesus. Eles têm que reconhecer Jesus como Filho de Deus. Vivemos no tempo da graça, o tempo da igreja, aonde a igreja foi escolhida, predestinada. E quem não aceitar o sacrifício de Cristo, não reconhecer, tomar a sua cruz, não tem parte para com Deus. Então estamos aguardando esse grande finale. Essa é a esperança que Paulo fala. Olha, tenham a esperança que aquele que foi, ele vai voltar para nos buscar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.